Olá pessoal, eu sou Flanque Ataídes, canal Historiando da Verdade, e eu vim dar continuação à base, às bases da teoria de Marx a respeito da sua construção filosófica, tá? Que seria hoje o materialismo histórico dialético. E o que seria isso, né? Marx vai dizer que a realidade, né, social, a realidade material é que causa a realidade social, tá? Então, a realidade material que o homem vive é que dá a limitação ou a ampliação da realidade social que ele tem. E aí você entende, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito difícil, né? E há exceções, é claro, mas você entende que ela tem, se ela tem uma condição de conhecimento de realidade, ela tem um problema para entender a realidade, é porque ela tem uma condição material ruim. Marx vai explicar isso, né? Então, para melhorar essa condição, a condição da consciência dela, a consciência de mundo, ela precisa ter uma realidade material melhor, né? Uma estrutura material melhor, para poder ter uma consciência de mundo melhor. Eu me lembro que na faculdade de História, eu tinha amigos, né? Eu vim de uma realidade material muito ruim, né? E eu ia todos os dias para a faculdade e eu tinha amigos que tiveram, né, uma vida muito melhor, né? Portanto, tiveram uma realidade material muito melhor. E eles iam 3 dias para a faculdade e tiravam notas melhores do que a minha. Por quê? Porque a condição material deles, né, que passa também pela condição intelectual familiar, melhorou a condição de entendimento de mundo dele. Tá? Então, Marx vai dizer que entra aí também, na segunda fase, a questão da superestrutura e a infraestrutura, tá? Ou infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a parte do homem, e seu entendimento. E quem cabe melhorar essa parte de entendimento do homem é a superestrutura. E o que seria a superestrutura? A superestrutura seria o Estado, seria a religião, seria a escola, seria a justiça, seria todo o meio do Estado que proporcionaria a melhoria da infraestrutura. A superestrutura melhoraria a infraestrutura, e se melhora a infraestrutura, o ser humano se empodera mais de conhecimento, de reflexão, e exige e cobra, né, a superestrutura que séculos vem se negando isso ao homem. Tá? Da onde vem esse conceito e por que esse conceito não acontece? Dá para se entender facilmente. Por quê? A burguesia, ela tem uma condição intelectual muito maior do que a classe trabalhadora, com raras exceções. Então ela sabe que o caminho para chegar, né, a uma condição intelectual melhor, e se chega à condição intelectual melhor, ameaça o poder burguês, né, ela atrapalha ou ela sabota a superestrutura e a infraestrutura. Fica sabotada também. Se você dá uma educação ruim, né? Se você dá você oferece pouca cultura para o jovem, se dá pouca condição de trabalho para o professor, né? Fica prejudicada a condição humana dele, que é a infraestrutura. E aí ele não consegue progredir e vai sempre ser dominado pela burguesia, que se mantém como poder. Né? Na live anterior eu cheguei a falar para vocês que a democracia que vivemos hoje, ela é uma ditadura burguesa.
né? E aí Marx ele vai justificar, né, que para melhorar a superestrutura, né, no materialismo histórico, né, primeiro ele vai dizer a velha tese 11 direcionada a Feuerbach, né, que até hoje o filósofo tem interpretado a história. Cabe a ele transformá-la. Né? Por quê? Porque toda essa condição, né, de sabotagem da superestrutura na infraestrutura, que é a condição humana, foi construída pelo homem. E cabe ao homem destruí-la. E dá para se perceber que é um pensamento também de Paulo Freire. Né? Paulo Freire é um marxista. Né? Paulo Freire, Demerval Saviani, né? Vitor Paro, uma série de Miguel Arroio, uma série de educadores, eles vão ter essa visão. Inclusive entra, né, na questão da escola, que eu vou falar em outra live, porque senão fica muito longo, né, porque a questão é muito complexa. E aí Marx diz qual é a saída. Né? O capitalista, né, ele enriquece, né, e ele gosta dessa condição de rico, de acumulação. O sistema capitalista se baseia na acumulação. E a única forma de derrubar essa acumulação, né, é a expropriação, né, que eu já falei na live anterior, é a expropriação dos meios de produção, porque através da luta de classes, né, Marx acredita que a luta de classes é inevitável, porque o burguês, o industrial, ele não vai tirar dinheiro do bolso e fazer justiça social. Ao contrário, a cada dia que passa ele tenta apertá-la, né, essa realidade, ele reduz salário, ele reduz condições da classe trabalhadora. Nós brasileiros assistimos isso o ano passado e estamos assistindo agora esse governo também. Por quê? Ele enfraquece a infraestrutura para não melhorar, enfraquece a superestrutura para não melhorar a infraestrutura. Tá? Então a luta de classe seria o caminho para a expropriação dos meios de produção e também, né, uma transição para se chegar ao comunismo. E por que também penso eu, não existiu, nunca existiu um governo marxista na história da humanidade. Porque toda a teoria de Marx é baseada na Revolução Industrial, ou seja, no proletariado urbano. A Revolução Russa foi baseada no proletariado rural. Não cabe, não é? É muito difícil você fazer um planejamento de luta de classes no ambiente rural. É mais fácil no ambiente urbano. Tá? E acabaram também debandando para ditaduras. Então não é o método marxista. O método marxista, né, do materialismo histórico, dialético, né, ele procura melhorar a condição do ser humano pela condição do Estado. E vice-versa. O ser humano modificado ou melhorado pelo oferecimento de uma maior cultura, uma maior educação, maior oportunidade, não é? O ser humano vai melhorar. É uma questão que a gente trabalha em educação hoje, né? Para o cara quebrar o paradigma da miséria ou da submissão, ele vai ter que ter uma condição intelectual maior. Essa é a infra e superestrutura trabalhando entre si num círculo virtuoso, não é? Até que se chegue ao encurtamento das desigualdades sociais. Por exemplo, se você vai hoje para o Haiti, né, ou para um país muito pobre da África, a condição de infraestrutura, né, do morador de um país africano
é muito menor do que a infraestrutura, né, de um morador da Finlândia. E se a infraestrutura do morador da Finlândia é melhor, é óbvio que as desigualdades sociais na Finlândia é menor do que as desigualdades sociais num país como um país pobre da África. Tá? Isso é chamado materialismo histórico dialético. Né? Ele vai começar a falar isso nos manuscritos econômicos e filosóficos, que eu estava procurando ontem e achei. Tá aqui o livro, mas é muito livro para achar. Manuscritos econômicos e filosóficos. É um livro fininho, não é tão difícil de ler, né? E aí eu aconselho também o livro de Marx, que também é hiper fino, né? Que é A Miséria da Filosofia, né? Que ele fala que o capitalismo ele vai entrar até no campo religioso, né? Essa miséria da filosofia vai ser uma resposta a Hegel, que escreveu A Filosofia da Miséria. Em 30 dias ele escreve A Miséria da Filosofia e vai dizer, olha, tem uma parte marcante que ele vai dizer que haverá momentos da história em que o homem venderá a fé, que é um sentimento imaterial, né, e que não se vende, se tem ou não. E aí, continuando, né, com essa infraestrutura que é a sabotagem da construção intelectual, crítica, reflexiva do ser humano, né, ele vai aceitar tudo que eu falei na gravação anterior. Ele vai aceitar a mais-valia, ele vai se tornar alienado, né? O consumismo vai contribuir muito para ele. Por exemplo, tem gente que ganha R$1.000 por mês e tem iPhone, né? Então paga uma parcela altíssima. Por quê? Ele está já subjugado pela questão do consumismo, né? E é tão subjugado que a indústria hoje, vocês começarão a perceber, já existe, né, produtos que tem chamados de obsolescência programada. Principalmente os aparelhos eletrônicos, ele tem menos durabilidade e acaba queimando. Tá? Então, esse conceito de Marx, né, do materialismo histórico dialético, né, é uma forma de explicar que só melhorando a condição material o ser humano avança na condição social. E essa condição material, ela tem que ser dada pela superestrutura. Para a infraestrutura, que é a condição social, melhorar. E esse ciclo tem que ser virtuoso. Virtuoso até que se diminua radicalmente, né, as desigualdades entre os homens. Tá? Ele vai acusar também o capitalismo de ser o pior problema da humanidade e já é baseado na propriedade dos meios de produção, que eu já afirmei também nos contratualistas que Rousseau critica, não é? Mas a propriedade dos meios de produção. Veja bem que o que é uma mais-valia. Milhares de trabalhadores trabalham na Ambev, né? Mas o dono da Ambev, ele continua enriquecendo, se tornando mais bilionário a cada ano que passa. Por quê? Porque para Marx, a riqueza vem da exploração da classe trabalhadora. Porque a mais-valia é a responsável por isso. A mais-valia é aquilo que eu falei também, que é a apropriação indébita da força de trabalho do homem. Ele trabalha, mas não ganha o suficiente do que ele merecia, porque o capitalista, ele quer sempre ter acúmulo de riquezas. Ok, pessoal? Eu não sei se foi bem claro, né? Mas é uma parte muito, muito interessante, né, de Karl Marx. E
eu deixo uma reflexão para vocês. Não é à toa, né, que o presidente atual, junto com o ministro da Educação, que ontem, eu não sei se ele foi canalha, ou se ele agiu de má fé, ou se ele é burro mesmo, o ministro da Educação, né? Porque ele diz que toda a elite brasileira é comunista. É uma coisa ele é um fanfarrão, porque o comunismo é o oposto, ele prega o fim do capital. Como é que a Globo, que os irmãos têm quase 10 bilhões de dólares, eles são comunistas? Jamais, nunca. Não é? E também a gente entende porque o presidente, junto com esse ministro, quer acabar com as aulas de história e filosofia. Por quê? São aulas de humanas e sociologia também, são aulas de humanas que ensinam, a sociologia ensina a vida em comunidade, a identificação dos problemas sociais. A filosofia é a arte do entendimento, da reflexão, e a história é a ciência que se conta o passado, né? E é um dever, eu penso como historiador, é um dever o homem falar principalmente, né, das questões que a história falhou. Por exemplo, a Alemanha, através da Baviera, apoiou a Segunda Guerra Mundial. Os puritanos, protestantes, conservadores, com medo, né, do tal comunismo, fez isso. Aqui no Brasil, essa história de comunismo, ela já vem de muito tempo. Não é? E a história da corrupção também sempre foi usada para derrubar quem? Presidentes oriundos de classe trabalhadora. Nicolás Maduro ontem tentaram derrubar por quê? Ele era um motorista de ônibus. O Lula está preso por quê? Ele também não tem curso superior. Por que Getúlio Vargas se matou? Porque a elite daquele momento da história adorava e rezava pelo Deus dinheiro, não é? E quando Getúlio Vargas deu um tiro no peito, foi por causa da pressão do salário mínimo que ele tinha aumentado em janeiro de 54 em 100%. Ok, pessoal? O Dia do Trabalho, daqui a pouco eu vou pensar em gravar, né? Que é oriundo de uma tragédia nos Estados Unidos no ano de 1886, quando é morto trabalhadores, e a Internacional Sindical vai, 3 anos depois, né, transformar o dia 1º de maio no Dia do Trabalhador. E aí vocês olham como a burguesia paulista adora trabalhador. Embora eu tivesse uma admiração pelo Ayrton Senna, não precisava tirar o nome da Rodovia dos Trabalhadores e colocar do Ayrton Senna. Tira um viaduto do nome da família Maluf, por exemplo, que não fez muito bem para São Paulo. Mas eles preferem tirar de todos os trabalhadores em detrimento de um dos políticos mais bandidos da história do Brasil, Paulo Maluf. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa uma like, participe do meu canal, né? Eu vou descansar um pouco agora, porque eu tive que estudar algumas questões aí que eu tenho que resolver no meu mestrado. E, além de falar do Dia do Trabalho, eu pretendo falar ainda da era da... Desculpa, pessoal, eu estou com sono, porque eu estudei a noite toda. Ontem eu falei com vocês de um livro, é a Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, tá? Quando eu vi outro dia, e aí eu vou deixar para contar esse comentário e vocês vão ficar assustados com o que o cara falou, ok? Gostou? Deixa o like, tem uma crítica, faça, né? Construtiva ou negativa, né? Afinal de contas, né, nós vivemos num mundo democrático. Valeu e bom dia do trabalho a todos.